Senhor. É tudo que nós te pedimos e assim já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abre comigo a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 5. Irmãos, eu não gosto muito de falar dessa fala que tem nas igrejas assim. Agora nós vamos para a melhor parte, que é a palavra. Não, todas as partes do culto são a melhor parte. A melhor parte não é a parte da palavra. Eu creio que Deus falou com os irmãos aqui durante todo o culto, através de todos os irmãos que falaram aqui. E agora Ele vai falar um pouco mais. Lucas capítulo 5, versos 17 até 26. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, e tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazer entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo a fé deles, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E você pode se assentar em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que aconteceu que um certo dia Jesus estava ensinando as multidões. Jesus gostava de ensinar. Jesus mais ensinava do que pregava ou curava. Jesus mais ensinava do que expulsava demônios. Jesus mais ensinava do que ressuscitava mortos. E o ensino sempre foi algo que Jesus priorizou no ministério dele. Mas hoje é algo que nós não vemos acontecer nas igrejas. Se for anunciado aqui, tem um culto de ensino, o irmão vai trazer a palavra, vem 5 ou até menos. Mas se falar assim, tem um culto aqui com o irmão que tem o dom de revelação, que revela CPF, RG, SIC, CNPJ, data de nascimento, endereço da rua, a igreja lota de gente. Se falar que tem um irmão aqui que cura até AIDS, vem um monte de gente aqui. Mas se falar que tem alguém que tem o dom do ensino, que vai ensinar, poucos vêm. Mas o ensino é importante, irmãos, porque é o ensino que vai nos dar fé. É o ensino que vai nos alicerçar. É o ensino que vai nos manter firmes nessa palavra. É o ensino que vai nos dar fé para alcançar o impossível. Aleluia! Aleluia a Deus! E nós precisamos do ensino da palavra de Deus. Pregação é bom? É bom. Eu amo pregar. Mas eu também tenho que priorizar o ensino da palavra. Porque o ensino é importante. E Jesus estava ali ensinando e havia alguns doutores da lei presentes. A senhora já viu, pastora Silvana, às vezes quando a gente está no culto e tem algumas pessoas sentadas, criticando, ali cochichando, murmurando, era o que estava acontecendo naquele culto. Jesus estava pregando e tinha alguns fariseus ali cochichando, falando mal dele. E hoje isso acontece nas igrejas. Às vezes está tendo um culto, o pregador está pregando, aqui graças a Deus não acontece. Aqui é uma igreja abençoada, glória a Deus. Mas tem igreja por aí, você está pregando, o pregador fica cochichando, o pregador não. Quem está sentado na nave fica cochichando, falando mal de você, criticando o louvor, criticando a pregação, criticando a saudação do irmão, criticando o que está sendo feito. Ora, se você está criticando, vem aqui e faça melhor.
Porque não é para o homem que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo para Deus. E há um grande perigo quando Deus está recebendo o que está sendo falado aqui. Por isso, não toque em quem está sendo usado por Deus no altar. Não critique, não murmure. Tem muita gente que está doente hoje em dia porque vive murmurando nos cultos. Vem na igreja para murmurar. Ah, seria a pregação de fulano foi tão boa. A pregação de ciclano foi tão boa. O louvor de Beltrano foi tão bom. Ah, faltou um afinamento na voz de fulana. Quem somos nós para julgar? Todos nós temos defeitos. E eles estavam ali assentados, julgando Jesus. E a Bíblia diz que a virtude do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. E aqui eu quero entrar na parte da pregação. E eu quero dizer que assim como a virtude do Senhor estava com ele naquele momento para curar, essa mesma virtude está aqui nessa noite. Aleluia. Tem gente que entrou aqui enfermo que vai sair curado nessa noite. Tem gente que entrou com depressão que vai sair livre da depressão. Tem gente que entrou com ansiedade que nessa noite vai sair livre da ansiedade. Porque a virtude do Senhor de cura está aqui neste lugar nessa noite. Só quem crê recebe, 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 recebe. Ele está aqui para curar. E Ele está curando pessoas nessa noite. Pastor, eu sinto de pregar uma palavra para o Senhor. Deus está te curando de traumas. Deus está te curando de complexos de inferioridade nessa noite. Muitas vezes a senhora se sente incapaz. Muitas vezes a senhora pensa que não pode, que não vai conseguir. Mas Deus está removendo essa barreira hoje no teu caminho, em nome de Jesus. E eu mando te dizer, hoje eu curo a tua alma de muitos traumas. Hoje eu derramo um bálsamo sobre a tua alma. Hoje eu curo o teu emocional. Receba em nome de Jesus, porque tu não vai chorar mais. Hoje o Senhor te visita. Hoje o Senhor repreende crise de ansiedade na tua vida. E Ele te reveste com a couraça dele do alto da cabeça para que você desliga. Essa enfermidade veio, mas a vaguinha retirada. A minha virtude está aqui para curar. E hoje você vai sair daqui curado, liberta. E vai dar o teu testemunho para a glória de Deus em nome de Jesus. Diego, Deus vai te curar. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Mas eu vou falar de novo. E eu não vou me cansar de falar até você curar. Deus vai te curar. Muitos dizem que para você não tem jeito. Muitos dizem que para você não tem solução. Mas o meu Deus é o Deus que dá a última palavra. E essa noite ele está dizendo apenas confia. Porque eu sou um Deus do impossível. E assim como eu fiz um milagre na vida de muitos que na medicina não era possível fazer, eu vou fazer milagre na tua vida em nome de Jesus. Irmãos, assim como Deus me curou de tantos males, Ele vai curar você também. Eu não vou nem dizer que Ele pode, Ele vai. Ele vai curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. E eles procuravam trazer aquele homem. A gente precisa de amigos verdadeiros, amigos que nos ajudam na hora da crise, amigos que não nos desamparam, amigos que não nos deixam. Hoje em dia está cheio de amizade falsa, meu velho. Amigos que batem no peito e falam com você assim: estou contigo, viu? Ô meu querido, a paz do Senhor. Mas quando vira as costas, fala mal, lança a palavra de maldição. Vou falar algo aqui, os irmãos me espantam. Tem crente que vai no centro de uma fila para fazer mal para o outro. E muitas vezes finge ser amigo. Que amizade é essa? O amigo verdadeiro nunca vai fazer mal para o outro.
Mas ele sempre vai procurar ajudar o seu amigo, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. E aqui nós encontramos um paralítico. E esses homens ajudaram esse paralítico a chegar até Jesus. Mas eles não podendo entrar por causa da multidão. Porque havia uma multidão aglomerada ao redor de Jesus. Porque onde Jesus ia, as multidões acompanhavam, porque sabiam que alguma coisa iria acontecer. E onde Jesus está, algo acontece. O cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, o coxo anda, o canceroso é curado, o tuberculoso é curado, o diabético é curado, o morto ressuscita, os demônios são expulsos. Onde Jesus está, algo acaba acontecendo. E aquela multidão sabia disso. E eles se juntaram em redor. E não podia entrar aqueles homens por causa da multidão. O que eles fizeram? Eles abriram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico. Porque quem quer dá um jeito. Quem quer vai lá e faz. Não fica esperando o milagre acontecer. Uma hora vai acontecer. Não, quem quer tem uma atitude. Ele vai lá e faz o milagre acontecer. E quando eu leio essa história, minha senhora, eu lembro daquele Juninho que cantava aqui. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Eu lembro desse hino. E quando o Juninho cantava assim, eu pensava assim: meu Deus do céu, será que o Juninho vai roubar a casa de alguém? Não é possível ele ficar cantando esse negócio, nem que eu tenho que descer pelo telhado. Eu não entendia muito bem, mas hoje eu entendo. E ele faz falta aqui, irmãos. Quantos não fazem falta nesse lugar? Quantos não estão perdidos? E aqui eu quero entrar com outra tangente da mensagem. Quantos não estão perdidos aí afora? E um dia fizeram parte dessa casa. E você que faz parte, convide essa pessoa para voltar. Convide essa pessoa para vir outra vez para cá. Ore, interceda por quem se afastou. Tem tantas pessoas que eu me lembro que faziam parte dessa igreja, o irmão Juninho, o Célio, o Gabriel também não ter vindo, né? E tantos outros. Daniel Quinter, que agora é pastor de uma igreja lá no Laranjeira. Tantos outros que fizeram parte dessa igreja e hoje não estão aqui mais. Mas a gente pode ir atrás de muitas dessas almas, pelo menos as que estão afastadas, e trazê-las de volta para a casa do Senhor. Deus sempre tem batido na tecla do evangelismo aqui. Pode ver, toda a pregação Deus sempre tem batido na tecla. Deus não chamou ninguém para ser crente esquenta-banco, mas Deus te chamou para fazer a obra. Deus não te chamou para ficar a vida toda mexendo no celular, no Zap, no TikTok, no Instagram, no Facebook, mas Ele te chamou para ganhar almas. A partir do momento que você aceitou Jesus, você tem um compromisso com esse altar. Você tem um compromisso em trazer almas para essa casa. Ou para o lugar onde você congrega, porque tem o irmão Diego aqui que é visitante. Você tem um compromisso em ganhar almas para Jesus. Quem está disposto a ganhar almas comigo aqui? Vamos ganhar almas para Jesus, irmãos. Porque cada alma que a gente ganha é uma pedrinha na nossa coroa. Aleluia. Cada alma que a gente ganha é uma recompensa que a gente vai receber. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar evangelizando, vamos continuar falando do amor de Deus para quem precisa. E não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, subir ao telhado, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Aquela enfermidade havia sido causada por um pecado que aquele homem havia cometido. E tem enfermidades que são causadas na nossa vida por causa de pecados que nós cometemos. Eu não estou falando só de prostituição, adultério, lascívia. Eu estou falando de muitas vezes também quando você fala mal do seu irmão,
Murmuração também adoece. Mentira adoece. Roubo adoece. Qualquer pecado adoece. Descrença adoece. E quando você peca, automaticamente você abre uma porta para o diabo entrar na sua vida e fazer arruaça. E ali ele entra e faz uma bagunça tremenda. E aquele homem estava paralítico por causa de um pecado que ele cometeu. E isso me lembra aquele paralítico do tanque de Betesda, que também estava na mesma situação. E quando essa pessoa então pode ser curada? Quando ela se arrepende dos seus pecados e reconhece o seu erro e abandona o seu erro e procura não fazer nunca mais. Por isso, nessa noite, se você tem algum pecado e você está enfermo, abandone esse pecado antes que esse pecado mate você. Abandone esse pecado. Abandone a murmuração. Abandone a fornicação. Abandone a mentira. Abandone o engano. Abandone a incredulidade. Abandone a dúvida. Abandone a descrença. E você será curado pelo Todo-Poderoso. E o Senhor vai entrar com providência na tua vida. E vai essa doença com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas os escribas e os fariseus começaram a razoar no seu coração. Glória a Deus. A Bíblia fala aqui que eles disseram, mas na verdade eles pensaram. E eles disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Por que esses estão dizendo blasfêmias? Mas o próprio Deus estava ali para perdoar pecados. E nessa noite ele está aqui também para perdoar o seu pecado. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa a falha que você cometeu. Não importa o erro, o deslize, o tropeço que você cometeu. O Senhor tem poder para te perdoar nessa noite. Basta você clamar pelo perdão dele. Basta você suplicar pelo perdão dele que ele vai te perdoar. A palavra diz que ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Não há enfermidade que Deus não possa curar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há mal que Ele não possa sanar. Não há problema que Ele não possa resolver. E nessa noite Ele está dizendo: clame pelo meu perdão que eu vou te perdoar. Clame pela cura que eu vou te curar. Clame pela solução dos problemas que eu vou solucionar os problemas da tua vida. Apenas clama e eleva a tua voz ao céu e eu vou te ajudar. Mas ele espera a atitude da tua parte. Deus não vai fazer nada até você dar o primeiro passo. Se eu não me engano, foi hoje na tarde da bênção, Diego, lá no Madureira, que foi falado que a gente tem que dar um passo e Jesus dá dois na nossa direção. Foi lá, não foi? Foi lá. E foi falado isso lá. A gente tem que dar um passo na direção de Deus. Eu costumo falar que ele dá 10. Mas a irmã encurtou e falou que ele dá 2. Mas ele dá na nossa direção, mas a gente tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo a gente tem que dar. E ele não vai fazer nada até a gente fazer alguma coisa. E então Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Deus tem poder para ler os pensamentos do homem. Já aconteceu de eu pregar algumas vezes e o pensamento da pessoa que estava lá sentada ser limpo. Depois a pessoa falar comigo. Mas isso a gente só pode fazer quando está cheio do Espírito de Deus. E só Deus pode conhecer os pensamentos do homem. Esse negócio de telepatia que fulano consegue ler a mente do outro, isso é conversa. Só Deus pode ler os pensamentos. E um pregador cheio do Espírito Santo que está pregando a palavra. E a gente pode esconder de qualquer pessoa os nossos pensamentos, mas a gente não pode esconder de Deus. E naquele dia vai ser exposto diante de todo mundo os nossos pensamentos. Porque a Bíblia fala que vai ser aberto o livro das obras, o livro das palavras, o livro dos atos,
o livro dos nossos pensamentos, o livro dos nossos sentimentos, e tudo vai ser lido diante de todos no dia do juízo final. Então, irmãos, não adianta a gente esconder do homem os nossos pensamentos, porque de Deus ninguém esconde nada. Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele deu uma ordem. Quando Jesus te der uma ordem, obedeça a ordem de Jesus, que milagres vão acontecer. Quando Jesus te der uma ordem, obedeça aos comandos dele, porque vai acontecer alguma coisa à medida que você obedece. E a Bíblia diz que então aquele homem se levantou logo e tomou a sua cama. É o que eu falei já várias vezes aqui. Tem milagres que para você viver eles, você vai ter que se virar sozinho. Tem milagres que para você viver ele, você vai ter que depender da ajuda dos outros. O paralítico da Porta Formosa, para ele ser curado, ele teve que ter a ajuda de Pedro ali para Pedro levantar ele. Mas nos outros casos, você vê sempre Jesus ou os apóstolos falando: levanta-te, toma a tua cama e anda. Tem milagres que para você viver ele, você vai ter que tomar uma atitude e fazer algo por si só. E então, tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Os milagres sempre farão as pessoas crerem em Deus. Mas hoje em dia a gente não vê muitos milagres acontecendo. Por que será? Porque falta consagração por parte da igreja. A igreja não ora mais, a igreja não jejua mais, a igreja não se santifica mais. É como eu falei, os irmãos aí no culto ficam julgando quem está aqui falando, quem está aqui cantando, quem está aqui pregando, ou se não fica de olho na saia da irmã, nas vestes da irmã. Vem, ora 5 minutos, ou aquela oração: Senhor Deus, abençoe a sua família, todos nós, amém. E levanta já até reclamando do pouco de tempo que orou. Irmãos, vamos nos consagrar mais, vamos buscar mais a presença do Senhor, porque Deus quer operar milagres através da nossa vida. Deus quer nos usar como canal de bênção para operar milagres. Através das tuas mãos eu declaro: vidas serão curadas. Eu declaro que através das tuas mãos pessoas possuídas de demônios serão libertas. Pessoas oprimidas serão libertas, cadeias serão quebradas. Mas essa palavra só será ativada na sua vida se você se consagrar. Não adianta você levantar sua mão e dizer: eu recebo, se você não se consagrar. Tem que haver uma consagração. Tem que haver um descer. Tem que haver uma busca. Eu, irmãos, hoje em dia eu não estou tentando ajoelhar muito para orar. Eu oro 5, 10 minutos, meu joelho já começa a doer. Mas mesmo deitado eu faço minhas orações. Porque Deus nos estabeleceu uma postura única para você ser ouvido. Você pode orar ajoelhado, que Deus te ouve. Você pode orar deitado, que Deus te ouve. Você pode orar caminhando na rua, que Deus te ouve. Você pode até tomar banho orando, que Deus te ouve. Nossa, irmão, que escândalo isso você falar isso. Mas é verdade. Tomando banho, você pode falar com Deus e Deus vai te ouvir. Em qualquer momento, na postura que for, agachado, sentado, deitado, em pé, andando, levantando, fale com Deus. E Deus vai atender as suas orações. A igreja hoje perdeu o poder, porque ela não ora mais. Ela não jejua mais. Se eu perguntar para os irmãos aqui, quem aqui é de jejum? Poucos vão levantar a mão. Qual foi a última vez que você jejuou? Aí a pessoa vai fazer aquele cálculo, ainda bem, vai
tentar lembrar. Mas nós temos que jejuar, irmãos. Nós temos que nos consagrar. Tem que, renunciar a carne. Santificação, leitura da palavra, adoração, tudo isso tem que fazer parte da nossa vida. Se a gente quer ser usado. Mas o problema é que hoje em dia na igreja nem todos querem ser usados. Muitos querem ficar no cantinho sentado. Mas é como eu falei, Deus chamou todo mundo para trabalhar. Deus não quer ninguém esquentando banco de igreja. Deus quer todos os crentes ativos na obra do Senhor. E através da vida dos irmãos, através da minha vida, eu creio que muitos vão ser alcançados em nome de Jesus. Nós levaremos ainda muitas almas a Cristo, irmãos, antes de Jesus voltar. Eu creio que aqui, essa igreja ainda vai ficar pequena, o tanto de gente que virá. Se Deus até hoje não permitiu que essas portas fechassem, porque esse lugar vai ficar pequeno. Porque só a senhora, irmã Silvana, sabe a tempestade que o Senhor já passou nesse lugar. E essas portas não fecharam. E entra um, sai outro, e entra outro, sai outro, e entra outro, sai outro. Mas a porta está aberta ainda. É um sinal de que esse lugar vai encher de gente. Vai ficar pequeno. Eu não tenho profecia, irmãos. Eu gosto de falar as coisas de Deus muito sério. Esse lugar vai ficar pequeno. Esse lugar vai encher de gente. Vai ter gente até em pé, que não vai ter lugar para os outros sentar aqui. Essa casa vai se encher de gente. O nome do Senhor será glorificado. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Se você puder, fique de pé. Vamos orar. Quem está saindo de posse da bênção aqui nessa noite? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou conosco a respeito de milagres, Senhor. A respeito de perdão, Senhor. Quantos, Pai, chegaram aqui com pecado, Senhor, mas o Senhor perdoou nessa noite. Quantos chegaram enfermos nessa noite, mas o Senhor curou. Porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor falou de serviço nessa noite. O Senhor falou sobre a importância de sermos ativos na obra, Senhor. Ó Deus, faz-nos sermos ativos na obra. Não nos deixe ser crentes esquenta-banco, Pai. Mas nos leva, Pai, a ganhar almas para o Senhor. Nos leva a fazer alguma coisa para o Senhor na tua casa. Pai, salva almas deste lugar. Traz aqueles que se afastaram. Enche essa casa de pessoas em nome de Jesus. Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Realiza uma grande obra. Confirma as tuas bênçãos, os teus milagres, a tua vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.